Sejam todos bem-vindos. Hoje é a aula 60, expressões 2 de Scott McCloud. Estamos em 2026. O dia de hoje é 2 de março, segunda-feira. Bom, Scott McCloud, cadê o livro? É um cara que resolveu, bem jovem na época, resolveu escrever sobre uma teoria de expressões e outras coisas num livro de quadrinhos muito famoso, Desenhando Quadrinhos, Making Comics. Ele foi leitor de Will Eisner, que já tinha escrito um livro sobre quadrinhos antes dele. Onde que está o nosso rapaz? Está para cá. Estou chegando. Aqui, ó. É esse rapaz aqui. Vou deixar aberta a página para vocês verem enquanto eu falo sobre ele. Vamos aqui. Tem que ver as mensagens também, né? Porque a interatividade é importante na nossa aula. Então, entrar no TikTok e ver as mensagens. Uma musiquinha legal. Bom, ele é um cartunista e um teórico americano. Ele foi aclamado internacionalmente. Cadê? Aqui. Ele ficou famoso na sua trilogia de livros em formato de quadrinhos. Encontrei. Tá aqui, ó. Tô vendo vocês agora. Boa noite, Leia. Tudo bom? E esse carinha, o Scott McCloud, escreveu um livro chamado Desvendando Quadrinhos, Understanding Comics, The Invisible Art, em 1993. Eu li quando estava na Gibiteca, quando eu estava em Curitiba. Mas ele não escreveu um texto acadêmico tradicional, ele usou a linguagem de quadrinhos para escrever. Então ele se desenhou como um personagem, aqui está o nosso amigo, ó, e ele falava sobre as teorias, como vocês estão vendo aqui. E esse daqui é as expressões faciais, que era a teoria dele. Ele deixou alguns termos, tipo sarjeta, closure, fechamento. Então ele colocou os personagens dos cartoons mais como ícones e falava sobre cenários realistas, em contraste a cenários imersos no mundo. Depois ele falava sobre amplificação e simplificação, o espaço e o tempo, como conta da esquerda para a direita, de baixo para cima. E ele falava das pequenas diferenças do cinema. E ele foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito sobre quadrinhos. Como quadrinista, eu fiz algumas histórias em quadrinhos e eu lia tudo. Então, quando ele surgiu naquele momento, eu via a escolha do momento, escolha de enquadramento, escolha da imagem, escolha da palavra, escolha do fluxo, sobre os grandes triângulos, superfície, habilidade, estrutura, identidade, propósito, significado, todas essas coisas. Então, ele falava sobre que qualquer atividade humana tem que se desenvolver a partir de 2 instintos básicos, que ele dizia que era sobrevivência e reprodução. E nessa teoria que ele revolucionou os criadores e leitores de quadrinhos. É um conceito que nós poderíamos até explorar futuramente, mas não agora, porque eu quero dar essa ideia aqui dele, que é o seguinte. Ele separou as expressões em 6 expressões básicas, que seria seriedade, desdém, deixa eu enquadrar bem certo isso aqui para vocês verem, ó. Seriedade, desdém, preocupação, satisfação, desânimo, atenção. E ele falava que essas 6 poderiam aumentar a intensidade, como se fossem umas ondas, desse jeito. A seriedade se torna indignação, raiva, fúria. Ao desdém, aversão, nojo, repugnância. A preocupação, inquietação, medo, terror. A satisfação, diversão, alegria, riso. O desânimo, melancolia, tristeza, aflição. A atenção, admiração, surpresa, choque. E assim ele desenvolvia essas coisas. Bom, vamos ver o que foi dito a partir disso daí. O Everson X escreveu que desenhava muito, mas acabou desanimando porque não conseguia criar o seu próprio estilo, provavelmente, porque ficou incompleto, faltou uma palavra. Você pode comentar. Bom,
Eu não sei há quanto tempo você está assistindo nossas aulas, se começou agora ou antes, eu não lembro, tá, Everson? Desculpa. Mas a nossa aula é justamente para isso. É para você. Um dia, eu caí da cama, acordei e eu pensei, o Everson X! Eu tenho que preparar um curso para o Everson X, porque ele ia aparecer no dia 2 de março de 2026, numa segunda-feira, às 20 horas. Eu tenho que estar preparado para ele. E por isto, a gente chamou esse curso para você. O tédio? Aqui não tem tédio? Cara, deixa eu ver, tédio. Tédio é quando a gente está com certo desânimo, misturado com um desdém. Desânimo e desdém. Vamos ver se tem aqui. Mas mistura os dois. Aí você tem cara de bunda. Aqui não tá. Mas é desânimo mais desdém. Porque essa parte que você falou é de mistura. Tipo, raiva mais desgosto é ultraje. Raiva mais medo é animal acuado. Raiva mais felicidade é crueldade. E assim vai. Agora, olha uma coisa. Eu não sei se eu vou encontrar, mas um aluno meu mostrou um tempo atrás, e eu devia ter procurado, né? Mas hoje eu estava fazendo um livro. Ok, pausa. Eu estava reeditando o livro hoje, eu passei ontem, domingo inteiro, e esse domingo, reeditando esse livro aqui, corrigindo, colocando os índices na posição correta e fazendo esses desenhos a mais em preto e branco para pintar. Olha como ficou. Legal, né? Então, eu estava... hora de colorir. Pega suas cores e pinte. Então, eu acabei não me preparando muito para essa aula. Mas eu tenho isso daqui, ó. Mistura de emoções com emoticons. Vamos ver se eu encontro aqui. Que você faz a soma. O Google lançou uma funcionalidade que permite misturar emojis. Aprenda a cozinhar. Emoji Mix. É por esse caminho. Vai demorar um pouquinho. Já viram isso? Aqui, olha só. Aí vocês têm... Aqui está uma ordem aleatória, mas a gente pode escolher. Eu vou escolher. Olha, sorrindo, mas olhando para cima. Não, olhando para cima, mas sorrindo. Ficou esquisito isso. Bom, a brincadeira está aí. Já entenderam? Então, olha, para verem isso daqui, é por aqui. Essa parte eu acho que já acabou. Eu quero que vocês tirem print dessas duas páginas ou vejam depois como que fala, no YouTube. Deixa eu ampliar para vocês tirarem print aqui. Não assim. Vocês estão vendo bem? Não, né? Tem que colocar um pouquinho mais para a esquerda, tá? Lembra aquela papo? Se vocês pegam e puxam a imagem, tira o texto e conseguem tirar o print de tudo isso daqui? Que eu mostrei para vocês? Feito? Ele coloca desgosto mais alegria, ECA. Desgosto mais tristeza, dor de simpatia. Desgosto mais surpresa, você comeu isto. E essa que é a brincadeira. Então, já falei do nome do livro e vamos para o treino de expressão. Isso daqui são expressões Disney. A Disney tem uma equipe que treina um monte. E quando nós olhamos isso daqui, treinamos isso daqui, estamos treinando expressões. E é isso que a gente faz. E depois, valeu, Rafael. E depois a gente aplica nos nossos personagens. Isso ajuda um monte. Monte mesmo. Everson, você tá por aí? Espero que você esteja. Pega um papel, Everson, para você desenhar com a gente. Está pronto? Eu vou pegar um papel. E você pega também, Everson X. Aqui está. Uma folha de papel. E vamos começar a desenhar. Todo mundo pronto?
Aqui está. Primeira coisa, a linha de simetria, e nós vamos colocar no meio uma linha assim. Isso daqui é o básico do rosto. Vamos lá então, Rafael. Agora, daqui até aqui, eu vou dividir em 3 partes, porque é isto que a gente faz. E na terceira parte, eu faço isso daqui. Meus cachorros estão se divertindo, eles são legais. Gosto deles. É festa. Aqui, ó. E aí, garoto? Tá aqui embaixo? Tá. Oi, Bilu, o que tava vendo lá? Conta pra mim. Sério? Tudo isso? Mostrou que é o dono da rua. Ó, esse puxão, pego essa distância, faço aqui essa dobra e eu já tenho 3/4 de uma forma bem fácil. Mas lembre-se da proporção. Eu tinha dividido em 3 partes. 2 partes eu fiz a bola. Uma parte eu fiz o queixo. Se errar isto, o queixo fica no tamanho errado. Isto é a nossa importância, o nosso desenho. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar o olho mais para baixo. Porque daí ele vai estar olhando para baixo. Ele virou a cabeça para baixo, assim. Aí lembra-se, o nariz é nesta volta, nessa bola. E é por isso que eu divido em 3 partes. 1, 2, 3. Porque a terceira parte era o nariz. Se ele abaixou, o triângulo do nariz abaixou. E aqui, olha, eu faço a expressão dele. Tentando falar uma coisa meio pilantra, assim, tentando enganar a Rapunzel. E aqui, como ele está virando para baixo, lembra da elipse da boca? Tá aqui, ó, a elipse da boca. Bem próximo ao nariz, porque quando ele inclinou, a ponta foi para cima. É isso. Gostei do ânimo do Rafael. Ele falou, vamos, é isso aí, ó. Aqui está a volta. E aqui está. Pena que o Everson X deu fora, caiu fora, não ficou. Agora, olha, puxão. Aquele puxão que eu ensinei vocês, assim, lembra? Faz esse puxão, faz o puxão, faz o puxão. Isso vai ser importante para todas as nossas aulas. Esse puxão, ó, gancho. Meio rápido, não muito rápido, não muito devagar. E ele fica desse jeito. Ó, puxão, tá vendo, ó? Se errou, errou, porque o cabelo é meio caótico. Não precisa ser exatamente, ó, puxão, puxão. Pra cá, ó, puxão, 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 ó. Puxou pra cima, puxou reto, puxou para o lado e puxou pra cá. Daqui até aqui, aqui é o número 3. Passo a linha do 3 para cima, ó, daqui, ó, entre o 2 e o 3. Aqui, ó, é o início da orelha. Aí, quando eu faço esse puxão, aí está. O corte do cabelo, reto, sem encostar na cabeça, reto, sem encostar na cabeça, faz uma ponta, reto, sem encostar na cabeça, e tá feito. E olha, o ombro eu vou deixar saindo da orelha aqui. E feito. JP, que bom, JP. Professor, será que dá para colocar a câmera um pouquinho para o lado para ver melhor o desenho? Ok. Desculpa eu demorar um pouco, estava pensando. Só um pouquinho. Opa. Ó, dificuldade. Melhorou? Vamos à próxima. É a mesma coisa, a mesma posição, vai mudar a boca. Então, eu vou repetir o desenho, certo? E repetir é importante. Repete, 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 repete. Desenho número 1, tá aí. Deixa eu colocar esse daqui. Não, nem vai dar, porque eu aumentei bastante. Vamos lá, 2. Eu faço a linha, simetria. Indico da onde até onde que vai. Coloco aqui, ó, o olho, deixei meio inclinado. Agora, essa distância eu divido em 3 partes iguais. Assim. Sendo que 2 distâncias é a bolinha. Assim.
Olha como eu deixei a linha de simetria menor desse lado, maior desse lado. Aqui eu deixei menor porque ele está virando o rosto para a direita, tá vendo, né? Tanto que tem essa linha aqui, não é? Pronto. Então, agora, vou deixar essa linha um pouquinho para baixo. Eu vou deixar ele olhando um pouquinho para baixo. Assim. E o nariz seria aqui nessa bola. Mas como eu desci o olho, o nariz eu também desço. Então eu faço esse sinalzinho aqui, ó. Quase um triângulo, tá vendo? Seria um triângulo se fizesse um fechamento aqui. Mas não vou fazer esse fechamento. E como ele está olhando de lado, aqui está a linha do olho dele. E como eu fiz isso daqui aqui, ó. Eu fiz o olho, tá vendo? O fechamento, a letra T. Então, olha, faço o olho aberto com essa volta assim. E essa volta assim. E aqui está a expressão dele. Só que ele vai abrir a boca. Como ele vai abrir a boca, eu deixo um pouco maior aqui. E a partir daqui eu puxo. Puxo. Assim, ó. Lembra da linha de simetria. A linha de simetria me ajuda a localizar o queixo. Aí, você não vai fazer o queixo torto. Nem mais para lá, nem mais para cá. Errou, né? Eu vi. Corrija aí. Linha indica onde é o queixo. Por isso você não pode apertar o traço. Se apertar o traço, não consegue apagar, não é? E um 2B é bom. Agora, aqui, ó. 1, 2, 3. É no segundo. Aqui, ó. Bem aqui do lado. Mas, olha, eu deixo reto. Inclino reto para cá. A lateral, certo? E no 2 é aqui que está a orelha. E agora aquele puxão, tá? Careca básica. O puxão do cabelo. Eu vou puxar. Puxei, 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 puxei. Ó, esse puxão que é o complicado. Vou errar uma. Errei. Pronto. Ó, o gancho. É difícil? É. Mas é legal? É. Por isso, tem que treinar traço. Treine traços. Faça um monte de vezes as curvas e voltas. Um monte de vezes. Faz assim. Faz assim. Vai fazendo essas coisas como se estivesse aprendendo caligrafia. Porque isso vai ser útil. Todos esses movimentos vão ser muito úteis. Leia, obrigado por curtir. Valeu. Olha só. Tô com curtidas. Daqui do nariz até aqui, divido em 3 partes. Do queixo até o nariz, eu divido em 3 partes. E bem aqui, está aquela volta ali, né? Ó. Fazer duplo, porque esse aqui ficou dente. Ó. Mas eu posso deixar mais alto? Posso. Mas peraí, eu fiz isto e eu fiz isto? Por que eu fiz isto? Porque esse daqui é a expressão da boca. E esse daqui é o dente. Porque lembra? O dente é uma volta menor. Ó, o cilindro do dente, né? Este, ó, incisivo, incisivo lateral, canino, molar 1, molar 2, molar 3. Canino, molar 1, molar 2, molar 3. Lembram disso? Esse aqui, ó. Este é esse. Mas eu não faço a divisão. Tá. Agora, ó, tá descendo. Tá descendo, ó, desci. E aqui? Eu desço reto. Aqui eu desço curvo e aqui eu desço reto. E aqui embaixo eu faço uma curva assim. Agora aqui está o outro, que é isso daqui, ó. Ó, mudou a elipse. Incisivo, incisivo lateral, canino, molar 1, 2, 3. Incisivo da frente, principal, frontal, incisivo lateral e os 3 molares. Ó, ele abriu. Assim. Ó, puxão. Faço a gola como se fosse dar a volta do outro lado, assim. Ó. Eu tenho que pensar o movimento, porque vocês são muito mais que um mero desenhista. Vocês imaginam o movimento vindo para cá. Isso daqui é importante. Demais. E o ombro, a partir daqui, ó. Daí. Olha que legal que fica. Fica bonito, não fica? Tá. Cabelo. Reto, reto, reto,
eu já tenho o cabelo dele. Próxima. De novo. Esta linha aqui, eu faço aqui. Indico o tamanho do desenho que eu quero, que vai ser este. Encontro a metade, que está aqui. Agora eu vou deixar na metade. É como se eu tivesse virado o rosto, ó. Então ele virou mais o rosto ainda, tá legal? Então agora é no meio o olho. O olho vai estar aqui. Só que eu vou inclinar um pouquinho mais esta linha. Assim. Viu que eu não estou fazendo o cubo? Essas linhas são do cubos. É uma virada de cubo. Se eu fizesse o cubo, esse aqui estaria assim. Esse daqui estaria assim. E esse daqui estaria assim. Ó, o movimento. Treino de cubos. A live estará guardada depois no YouTube. Beleza? A virada do cubo. Assim, ó. Esse rosto tá nessa posição. O rosto virou para cá. E agora o rosto vai virar para cá. Aqui é a linha de simetria. Você vai entender melhor isso quando ver as aulas de cubo, tá certo? E quando as aulas de cubo são essenciais, sério, é muito importante. Valeu, mas é essencial, tá? Você vai no YouTube daí, você vai ver. Ó, daqui até aqui, divida daqui em 3 pontos. 3 pontos, 3 áreas. Então, no 2, aqui está a cabeça. E o queixo vai estar aqui, ó. Puxei reto. No olho, que fica na metade, está aqui. E aqui está a testa. Então, o olho está bem aqui. Vamos colocar a sobrancelha. Fazendo cara de coitado. Esse cara é um pilantra. Aí. Mas é charmoso. Amor bandido. Aqui está. Ó. Coitado. Ivone, seja bem-vinda. Agora veja. Aqui, ó. Lembra aquela volta? Vou deixar maior agora. Eu falei que o nariz é na altura dessa bola, porque ele é 1, 2, 3, é no segundo, né? Então o nariz seria bem aqui. Olha como ele subiu o nariz. Daqui até aqui. Acho que vou deixar um pouquinho para baixo, porque não está totalmente de frente, tá vendo? Ó, tá aparecendo o lado de cima do cubo. Então, vou deixar um pouquinho para baixo. E daqui até aqui, divido em 3 partes. E bem aqui, ó, na parte de cima, eu faço a outra expressão. E olha uma coisa, lembra que eu deixei isso aqui inclinado assim, ó? Inclinado? É a mesma inclinação aqui. Na parte de trás, nós vamos fazer o seguinte. Caramba, quase 2.000 curtidas em menos de 5 minutos. Aí. E é porque tem mais gente curtindo, não é só um. Obrigado por curtirem. Se fosse só um, dava uns 1.300 a 1.400 com um toque bem rápido. Eu sei, porque eu curto rápido as lives dos meus amigos. Fico lá. Eu não consigo mais do que isso. Consegui até 1.700. Pronto. O amigo, o amante do Vitinho, ele abaixou um tocador de curtidas assim, automático. Sei lá como. Ele baixou o aplicativo. Daí, agora, ó, o puxão. Esse puxão é a coisa que vocês vão treinar. Eu volto a repetir, tem que treinar isso. É bom. E vamos para cá, ó, do lado esquerdo. A forma. O cabelo tem caimento, corte e forma. A gente vai falar disso quando a gente falar da teoria de cabelo.
Mas não agora. Ó. Olha a forma. Acabei de fazer a forma. Daí a gente vai fazer os cabelos, vamos fazer o cabelo do Goku, vamos fazer cabelo anime, cabelo realista. Vai ser uma aula bem longa. O cabelo mais afro, cabelo crespo, cabelo trançado, né? Ó, os puxões. Puxão. E a gola, vou deixar bem aqui, ó. Imagino a gola passando do outro lado e surgindo aqui. Imagino a gola passando do outro lado e surgindo aqui. E está feito. Tem uma dúvida. Eu quero desenhar o mesmo personagem em vários ângulos ou expressões diferentes. Ah, você está aí. Eu Kei. La Luz. É o seguinte. Você vai ter que ver minhas primeiras aulas. Porque ele sai diferente porque você muda a proporção, a forma e a inclinação. Nas minhas aulas eu falo muito sobre isso. Muito, muito, muito. Eu fiz uma aula de expressão, quero ver se está por aqui. Deixa eu ver se está aqui para mostrar. Que eu fiz vários rostos diferentes. Todos carecas. Não vou achar fácil. Ah, eu vou, só um pouquinho. Não vou achar, esquece. Mas eu fiz, tá gravado, para mostrar que quando você varia a inclinação, se você pensar bem, isso aqui tem uma estrutura. Isso aqui vem até aqui e aqui, olha. Essa é uma estrutura. O queixo é fino. Essa é a estrutura dele. Ele não muda. E não muda isso daqui. Também. Eu não posso ensinar corpo agora, mas eu já ensinei. Você vai achar fácil. Aqui, ó. Eu dei várias aulas, 30 dias de aulas de corpo, tá certo? Deixa eu ver se foi 30 dias. Foi da aula 24 até a aula... até a aula 55. Então foram 30 aulas, 31 aulas de corpo. Tá tudo gravado, passo a passo, bem facinho para você aprender, tá certo? Vai no YouTube, você vai encontrar. Tá tudo gravado, essa aula também vai estar gravado lá. Eu não posso porque o nosso tempo é limitado, tá? Eu que La Luz. Bom, então, essas estruturas, proporção e forma, são muito importantes para vocês fazerem rostos diferentes. Querem ver? Eu vou fazer a expressão da Rapunzel, para vocês verem. Olha, quem desenhou esse tipo de desenho é o Glen Keane, que criou esses estilos aqui, ó. Então, Glen Keane. Por que eu estou marcando o nome dele? Porque vocês têm que seguir autores que vocês gostam para desenvolver o estilo de vocês. É assim que funciona. Só vou fazer a última dele e vamos desenvolver um rosto diferente. Ó, a linha, proporção é importante. Me acompanhe. Everson X, você está aí? Pensei que tinha saído. Perguntei de você, não falou nada, fiquei preocupado. Caraca, cadê o Everson X? Ele não está aqui, caramba, ele sumiu. Tava meio desesperado, mas você está aí, que bom. Ó, o olho. Eu fiz a linha antes, lembra? Aqui tem essa linha, eu tenho essa distância. Não é aleatório, eu sei onde é o olho, porque eu tenho esta linha e esta. Isso me ajuda. Tudo isso é proporção aplicada. O outro olho eu vou deixar um pouquinho maior. Ó, se eu faço uma linha aqui, ele está um pouco maior. Vou colocar um pouquinho mais para a esquerda, para você ver centrado assim, ó. Um pouco maior. Aqui está o queixo. Eu vou fazer o puxão. Se eu aumentar isso daqui para cá, dá uma outra expressão. Se eu reduzir, dá uma outra expressão. A gente vai ver isso daqui quando a gente ver a caricatura sobre esses aumentos e reduções. Em breve. Bem breve mesmo. Ó, esse olho ficou maior, mas a bolinha tem que estar na mesma altura. É essa parte que está maior. Vou passar de leve a borracha. E vamos lá. Ó, maior, menor.
a linha tá assim. Logo a linha da boca vai estar assim também. Daqui até aqui, divide em 3 partes. O olho é no meio, 3 partes. A terceira parte tem a esfera. Daqui, a bola. Isso me ajuda a localizar o nariz. Ó, reto é o estilo do nariz dele. Não posso mudar. Por que ele pediu desculpa? Você não estava aí, não respondeu, mas ouviu eu falando e implorando, é? Ou você saiu e me deixou desesperado, tá pedindo desculpa porque eu fiquei desesperado aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mas você voltou, isso é importante. Seja bem-vindo de volta. Ó, levantei a sobrancelha, baixei a sobrancelha. Fiz a dobra e dei um olhar de desesperado. Então vou misturar o desespero, como Scott McCloud falou, com um sorriso. Vamos fazer uma sombra do lábio, sombra do lábio. Daqui, dessa parte do nariz até aqui, divido em 3 partes. Na primeira parte, é onde eu vou fazer sorriso. Eu vou até um pouquinho depois do olho. Ó que gigante. Gigante, né? Agora, vou aumentar até aqui. Mas como eu aumentei, eu acho que eu vou aumentar o queixo. E eu acabei de descobrir que eu errei alguma coisa. O que que eu errei? Não sei. Vou continuar. Ó, reto. Reto. No segundo tem a altura do nariz. Eu errei alguma coisa. Já sei o que eu errei. Olha o que eu errei. Percebem que aqui eu deixei maior, aqui eu deixei maior e aqui pequeno? Eu errei a divisão em 3. É isso que eu errei. Na arte tem que aprender a dividir em 3 e em 2. O resto vocês dão um jeito. Isso vai fazer com que toda essa parte levante. Que feio, né? Ó, o traço. Daqui até aqui divido em 3 partes. A boca sobe um pouquinho. Agora sim. Entenderam a ideia? Eu errei isso daqui, ó. E quando você erra isso daqui, você erra o rosto. Boa noite, Inês. Então, quem estava falando aqui sobre um rosto ficar diferente do outro? Errou 2 milímetros, o rosto fica diferente. E é essa que é a brincadeira. Ó, lembra daquela elipse? Por isso aqui vai ter uma sombra, porque ó, a mandíbula e o maxilar são menores que o rosto. Agora sim, melhorou. E é isso, é por isso que você está errando. Pequeninhas coisas como este, dá toda a diferença no rosto. Infelizmente. Porque não vai ser cirurgião, vai fazer cirurgia de cérebro, desiste de ser artista. Artista é complicado. É mais fácil fazer cirurgia no cérebro. É por isso que tem cirurgião do cérebro que é artista também. Né? Porque ele humaniza. Ele se acalma. E ele faz coisas que o pessoal fala, oh, que lindo. E ele se sente bem consigo mesmo. Corta, ó. Tá aí o corte e os puxões que vocês vão treinar. Obviamente vai melhorar também a mão dele no bisturi. E a precisão. Porque nós temos precisão de 2 a 1 milímetro. Você tá rindo. Alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Alguém falou alguma coisa depois que a Luz falou, eu entendi, e depois de escrever um monte de potássio, 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 e fazer o sorriso logo depois. Entre esses dois, alguma coisa foi escrita que foi filtrada. Por que o pessoal ri com potássio, hein? Sabe, né? K é o símbolo do potássio. E aí está.
São 20h42, e só para vocês verem a mudança do rosto, eu vou fazer o rosto da Rapunzel. Vamos lá. Ó, distância, deixar um pouco menor a cabeça dela, viram? Diminuir a cabeça. Aqui está o rosto, a linha do rosto, certo? Divido isso daqui em 3 partes, e na terceira parte eu faço a bolinha. Igual eu fiz nele, tudo igual. O queixo está aqui. A primeira coisa que muda, ó, eu tenho que puxar até aqui, né? É a forma como eu puxo. Lembra que a dele eu puxei assim, reto, né? Foi isso que eu fiz. Na dela, eu fiz uma curva assim. Bem no meio, entre aqui e aqui, no meio, fica o olho dela. Igual nele. É igual. Mas, aqui está o olho. Essa distância. Coloco uma distância um pouco maior desse lado, porque está aquela curva, né, do olho que a gente já conversou. Deixo mais forte em cima e mais fraco embaixo. Pronto. Olha como muda. Reto, curvo. Já dá uma boa mudança de um rosto para o outro. Boa. Eu que ia a luz. Ah, tá. O TikTok tá ficando esperto. Tá vendo o KKK como ofensa. Klu Klux Klan. É ofensivo mesmo. Tem razão. E muito potássio faz mal, ó. Ele tá preservando a saúde. O nariz, na mesma posição, ó. Na volta, lembra? Ó? Foi na volta o nariz, né? Dividindo em 3 partes. Ó, nariz, na mesma posição. Então a altura é a mesma. É aqui. E aqui está a sobrancelha dela. Percebe? Eu uso a mesma proporção. Daqui até aqui, divido em 3 partes. E na parte segunda, 1, 2, 3, nessa parte aqui, eu ponho a boca. Igual eu fiz nele. Só deixo o comprimento da boca um pouco menor. E boto o lábio dela. Já tivemos aula de boca. E agora olha só. Aqui, divido em 3 partes. Então a orelha fica bem aqui. Certo? Igual no dele. Então é aqui que vai ter esta divisão. Olha como mudou completamente, mesmo eu deixando a mesma proporção. Pequenas coisas mudam tudo. E lembra que eu fiz aquele puxão, ó? Eu vou fazer a mesma coisa que ela. Mas a careca básica dela, eu vou deixar assim, ó. Desse jeito. Agora eu vou fazer o puxão. Quem chegou agora? Oi, Vairon, como é que você tá? Muito obrigado, Leia. Valeu, Everson. Agora do outro lado. E aqui? Aqui é a nuca. Lá atrás, eu vejo a nuca, faço um puxão, assim. Só que ela está virando a cabeça. Então a nuca é aqui, ela está virando a cabeça. Aqui é o trapézio. Esse daqui é o esternocleidomastoide. E do outro lado tem o trapézio. Desse jeito. E aqui está a diferença. Em que ela olha para a esquerda. Certo? Bom, gente. Deu 8h47. Como o nosso registro é até 8h45. Vamos encerrar essa aula e continuar amanhã. Aí, deixa eu reduzir. Aqui está. Então, amanhã, nós vamos continuar com essa história de expressões e teoria de MacLeod? Sim. Então, a gente vai ter expressões, que é uma continuação.
Então é só treino de expressão. Então nós vamos treinar mais rosto Disney, mais treino de expressão, mais Scott McCloud, e até chegar no sábado, que a gente vai ver expressões com fotografias. Então a gente vai pegar uma fotografia e vai fazer um desenho mais comics. Tá legal? Agora, só espera um pouquinho, não sai daí. Eu vou me despedir, Byron, mas não sai daí, eu vou te mostrar, tá? Me segue, me curta e me compartilha. Fui!